A igreja foi edificada então sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Eles existiram nessa época. Dizer que eles existem agora é dizer que ainda estamos na fase de lançamento de alicerces para a edificação da igreja, o que não é verdade. Então fica a pergunta: como é que Deus fala à igreja hoje? O livro de Atos mostra algumas ocasiões em que Deus dirigiu a igreja por meio da manifestação da vontade da maioria. É muito interessante observar isso, porque no livro de Atos a igreja não é só um aglomerado de pessoas que se reúne ali com objetivos religiosos. Ela não é somente isso. Ela é um ajuntamento de pessoas, ela é uma comunidade de fé, ela é uma comunidade de comunhão, ela é uma comunidade de congraçamento, mas ela não é só isso. Ela é também, entre outras coisas, entre outras verdades teológicas, na eclesiologia de Atos, ela é também um veículo por meio do qual Deus mostra a sua vontade, a fim de fazer com que o evangelho avance no mundo. Então é interessante observar que várias vezes, quando Deus quer fazer a sua vontade, manifestar a sua vontade, Ele usa a igreja reunida para tomar decisões. E isso é interessante observar. Por que é importante observar isso? Porque isso mostra que o Espírito Santo age na igreja quando a igreja decide algo. Isso eleva a igreja a uma categoria muito importante. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade como participantes, como membros de uma igreja. Porque aquilo que nós decidimos deve refletir, e espera-se que reflita, a vontade de Deus no que diz respeito à realização dos seus planos. Então vejam por exemplo, aqui em Atos 6, de 2 a 5, Atos 6, 2 a 5, vou pedir para o pastor Nicolas ler bem alto para nós, para sair na gravação aí. Pega o pastor Nicolas, não? Pega. Pastor Nicolas, leia bem alto para a gente, Atos 6, 2 a 5. Olha um exemplo aqui de Deus agindo através da igreja reunida. Veja aí, pastor. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ok, então vejam aí. Quem escolheu esse grupo, que é reconhecido como o primeiro grupo de diáconos da história? Quem escolheu? A comunidade. Os apóstolos disseram para a comunidade: olha, escolham 7 homens. Eles escolheram. O texto segue dizendo que os apóstolos impuseram sobre eles as mãos e eles então passaram a realizar o diaconato. Então note, Deus orientou a igreja. Deus fez a sua vontade, criando uma nova instituição que não havia antes. A igreja está se tornando uma instituição mais complexa. A igreja está se tornando uma organização mais complexa. Antes não tinha esse grupo. Antes não havia essa pequena instituição dentro da comunidade. Agora tem. E como ela surgiu e tem perdurado pelos séculos e séculos aí, desde a sua fundação até hoje. Como ela surgiu? Por meio da decisão da comunidade. Surgiram lá então os diáconos, um grupo que Deus escolheu por meio da eleição da comunidade. A comunidade se reuniu e eles elegeram 7 homens. Deus estava agindo por meio disso ou não? Sim, fazendo a sua vontade, fazendo com que a igreja desse um passo adiante na sua estruturação. É muito diferente a igreja, agora, a partir de agora, a igreja é diferente do comecinho. No comecinho de tudo, ali quando ela foi fundada, não tinha isso. Não tinha um pequeno grupo responsável pela assistência social. Não havia isso. Ela se tornou mais complexa agora tem um grupo.
Um grupo de oficiais que vai cuidar desse campo. Ela vai se tornando mais complexa na sua administração. E quem está por trás disso, orientando a igreja para que esse grupo surja? O próprio Espírito Santo, usando a comunidade que decidiu quem deveria compor esse grupo. Então é muito sério isso. O papel da igreja nas suas decisões. Por quê? Porque isso deve refletir a vontade de Deus. Deus usa isso para fazer sua vontade na igreja.